vídeo de hoje é um tutorial de como ser cancelado por dois públicos da comunicação, os acadêmicos e os profissionais. E eu vou ser bem sincero, tá, gente? Eu já quero deixar claro aqui para vocês que essa é uma visão minha, uma visão de uma experiência que eu tive nos dois mundos, que eu tenho também, né, nos dois mundos. E é um conselho para quem está em dúvida se quer seguir uma carreira acadêmica ou uma carreira profissional. Eu vou usar aqui o termo profissional, não porque os acadêmicos não são profissionais, tá? Mas é porque para ficar mais fácil, né? Essa divisão de gente que vai para o mercado mais mercadológico e gente que vai para a área mais acadêmica, tá bom? Então, o profissional e o acadêmico. Ou o mercadológico e o acadêmico, acho que vai ficar mais fácil, beleza? Então, como ser cancelado por dois públicos, o acadêmico ou o mercadológico? Quando eu saí da faculdade, em 2008, de comunicação, me formei em publicidade e eu tinha uma visão clara assim, da minha vida. Eu queria ter a minha empresa, eu queria ir para uma agência, né, aprender e tudo mais e viver disso, de uma área assim, do dia a dia, mais mercadológico. E eu consegui por muito tempo, eu fiz vários cursos na área e tudo mais, e eu gostei muito disso. Até que um dia eu comecei a dar aula por um convite especial, eu fui dar aula. E quem sabe, quem já deu aula sabe disso. Quando você dá aula, você é picado por um mosquitinho que você não consegue mais parar de dar aula, porque é muito bom dar aula, é muito bom. E esse canal é a prova disso. Eu não sou mais pago para dar aula porque eu moro em outro país. E um dia, quem sabe, eu darei aula aqui. Mas eu gosto de falar para o público. Não sou a pessoa mais eloquente de todas, mas eu gosto de ter essa troca de conhecimento, certo? E quem dá aula sabe disso, que é uma coisa muito legal. E a partir do momento que você dá aula, você quer também se aprofundar mais, porque você começa a perceber que você precisa de mais conteúdo e tudo mais, você começa a entrar numa área mais acadêmica, certo? E aí, por muito tempo, eu quis ter o meu mestrado em comunicação e consegui. E eu percebi que existem dois mundos na comunicação. Não eu percebi, mas todo mundo sabe disso. Mas eu vi que é o quê? O mundo acadêmico da comunicação e o mundo mercadológico da comunicação. E, infelizmente, não tem muita troca entre esses dois mundos. E eu quero te ajudar, você que está nessa dúvida ainda, a escolher qual mundo você vai seguir, qual caminho você vai seguir. Antes de mais nada, 2 pontos. O primeiro ponto é o seguinte: coloque amor nas minhas palavras, tá, gente? Por quê? Foi a minha experiência. O que eu passei, o que eu vi. Às vezes você viu outras coisas, você teve outras experiências e é isso, tá tudo certo. Não tem nenhuma coisa aqui certo ou errado. É a minha experiência, é a minha visão dos dois mundos, certo? E o segundo ponto é o seguinte: eu quero que você tenha isso só como uma espécie de uma opinião, de alguém que foi para a área mais acadêmica, tem mestrado e tudo mais, mas também alguém que tem uma empresa, abriu, e existem sim pessoas boas que estão no mercado, que têm doutorado, existem sim, só que existe um gap muito grande entre os dois mundos, que é esse que eu quero falar aqui para vocês, tá bom? Então bora lá. Antes de mais nada, você precisa entender que quem entra na área de comunicação entra com um sonho, né? Ele tem um dom, ele tem um dom técnico, ele tem uma habilidade muito grande em alguma coisa, às vezes é escrita, às vezes é design, às vezes, não sei, edição. Ele tem um dom. E ele quer esticar esse dom o máximo possível, certo? Até onde ele vai. Então ele sempre tenta se provar. Esse é o comunicador, é aquele cara que sempre quer ir a mais, além, além, além. E nesses dois ramos, na área mercadológica e na área acadêmica, você tem caminhos a seguir. Você tem assim caminhos muito claros, né, a seguir. Se você vai para a área mercadológica, por exemplo, você vai para o mundo corporativo. Corporativo, certo? E esse aqui é o mundo que não existe lei, tá? Se você não gosta de engolir sapo, se você não gosta de ter conversas assim difíceis com algumas pessoas,
Se você não gosta, por exemplo, de injustiça, de você saber muito mais do que seu chefe e ele ganhar 3 vezes mais do que você, como você vai chegar lá como, sei lá, você vai chegar como estagiário e o seu chefe, ele é um supervisor, ele não sabe muita coisa e aí você sabe muito mais e às vezes ele ganha o triplo. É comum, no mundo corporativo isso é comum, tá bom? Então, existe uma selva nesse mundo do mercado, onde não existe uma lei, certo? Então, tem gente que não consegue assim sobreviver nessa lei, nesse mercado. E tem gente que acha que a comunicação não é mais para ela por estar em um lado, digamos, muito selvagem, certo? Ainda mais para quem vai empreender, por exemplo, criar uma agência, criar uma empresa, aí é um outro lado que você tem que entender de cliente, de atendimento, de pessoas, de servir, por exemplo, sabe? Então, às vezes você não gosta disso e você não quer lidar com esse capitalismo selvagem, digamos assim, certo? Então, esse é o mundo corporativo. Corporativo, beleza. Já no mundo acadêmico, você tem uma trilha muito bem definida, certo? Você lá no mercado você pode já criar uma agência assim que você se forma ou até antes, como eu já falei, e, e ficar nela para sempre até que um dia ela vai dar certo. No mundo acadêmico você tem uma trilha muito bem definida, curta, porém longa. Então, a trilha é curta, porém curta e longa, tá bom? Vocês entenderam. Por quê? Porque você vai se formar numa faculdade, você vai passar por um processo de mestrado, né, se você for no caminho comum, porque você quer se aprofundar mais em um assunto, depois eu falo mais sobre isso. E aí depois você vai fazer um doutorado, depois um pós-doutorado e depois tem outras, digamos, outras partes depois ali de um doutorado. Uma livre docência e tudo mais. Mas são trilhas que duram anos. O mestrado, por exemplo, é de 2 a 3 anos, certo? Um doutorado é de 4 a 5 anos, né? Isso assim, bem certinho e tudo mais. Você está disposto a, a ter uma trilha, a fazer, digamos, uma carreira longa, solitária, às vezes, né? Porém, curta, porque só são tipo 2, 3 passos, entendeu? E aí você, né, vai ter que assim lidar com isso. Tem gente que não gosta, tem gente que acha que é muita coisa, tem gente que não gosta do trabalho que dá, mas dá muito trabalho, beleza? No mercado, por exemplo, você também tem que entender que existe a execução. Execução é maior que, é maior do que o conceito. O que é isso? Se você, por exemplo, é uma pessoa que gosta de pesquisar, gosta de ir mais a fundo em alguns assuntos e vai para o mundo ali do mercado, você vai perceber que às vezes o jeito de fazer as coisas é muito mais evidente ou valorizado do que digamos, o conceito certo daquela coisa, entendeu? Como que eu vou virar um jornalista, vou trabalhar em um portal de notícias, mas o foco do meu trabalho vão ser cliques, vão ser vão ser cliques dentro de um banner da minha notícia, vão ser compartilhamentos, sabe? Não é a maneira como eu criei a notícia, o formato dela, né? A estrutura. Não, não é isso. É como que a minha chamada teve mais clickbait, por exemplo, para que as pessoas entrassem ali na minha notícia. Você está disposto a estar nesse mundo onde tudo que você aprendeu pode ser jogado no lixo e aqui a gente faz assim e você tem que aceitar e seguir em frente? Esse é o mundo mercadológico. Já na área acadêmica, você vive uma bolha. Eita, agora lascou, hein? A bolha acadêmica. O que é isso, gente? Você que vai se formar, você vai entender que existe um mundo dentro da academia, onde tem uma hierarquia de ídolos e deuses, aonde você
vai ter que reverenciar, por exemplo, né? Olha, esse aqui é o senhor fulano de tal, tem nomes e tudo mais. E respeito, né? Lógico, porque tem que ter mesmo. Mas existe uma bolha, parece. É um outro mundo, onde você tem que entender que é assim que funciona, entendeu? Mesmo as pessoas, elas não entendendo 100% daquele assunto, né? De tipo assim, olha, a pessoa ela fala sobre redes sociais. Ela pode ir em Jenkins, em Castells, em Lipovetsky a fundo, ela sabe de tudo. Porém, ela não sabe usar a conta do Instagram dela, entendeu? É uma bolha acadêmica. A gente tá tão fissurado em pesquisar a, o conceito a fundo que a gente não se preocupa em entender a ferramenta em si. Então, você está disposto a, às vezes, esquecer como é que se usa a ferramenta em prol da pesquisa, de fato, certo? E aí, por falar em pesquisa, eu já vou emendar aqui a terceira. Pesquisas de gaveta ou parede. E eu prometo que vou parar aqui para não ter briga com os meus amigos acadêmicos aí. Como eu disse, né, eu estou no meu segundo mestrado, fiz mestrado em comunicação, e cada aula que eu tive era uma explosão de cabeça, certo? Você sai da aula assim, ó, explodindo. Tive professores excelentes, li livros assim excelentes, é muito bom. E dava dó porque você queria que aquela pesquisa saísse da gaveta ali dos pesquisadores ou lá do látis deles e fosse aplicado, entendeu? Fosse para a sala de aula. Infelizmente não tem essa ligação completa. Já no mercado você tem que entender uma coisa, tá? Entender que a pesquisa apenas uma etapa. Às vezes você gosta de pesquisar, de ir a fundo, entender público, sabe? Mercado, entender consumo, e vai ler, vai ler, vai ler, vai ler, vai ler. Quando você apresentar isso para o seu chefe, ele vai olhar assim, tá, legal, qual o próximo passo, sabe? E agora, como é que eu aplico isso? Para não ficar só na palestrinha, você tem que entender que a pesquisa é só a primeira etapa, ou uma das primeiras, né? Mas que existem outras etapas, produtividade, execução, como eu já falei, produção, criação e outras coisas mais, que precisam também serem valorizadas. E eu acho que se você tem uma noção desses 3 pontos aqui, de cada um, né? Você tem já ali alguma ideia de onde seguir, certo? Infelizmente, esses dois mundos eles não se conversam muito bem, como eu já disse. Infelizmente, a gente vê muita gente do mercado que, se tivesse uma noção um pouco assim maior da academia ou da teoria de comunicação, iria fazer um trabalho muito mais completo, e vice-versa. Gente também lá da academia que, se tivesse uma noção assim um pouco maior da prática, dos conceitos, das formas, por exemplo, que às vezes funcionam, às vezes não, mas assim testar, ia também dar uma aula, criar uma pesquisa muito mais prática. Por exemplo, uma coisa que eu lembrei aqui agora, que quase ninguém sabe, mas é um detalhezinho. É muito comum, por exemplo, a gente ter uma noção clara das fases de marketing que o Kotler fala, certo? Até, sei lá, 6, 7 agora, sei lá aonde que ele está. Mas ele cria fases da era do marketing, né? Todo mundo que faz marketing sabe disso. Na academia, essas fases do Kotler, elas não são acadêmicas, não é um conceito acadêmico, é um conceito mercadológico. É melhor na academia você ter essa separação de fases do consumo pelo Lipovetsky, por exemplo, do que pelo Kotler, sabe? Então, são às vezes incoerências ou são, sei lá, falta de uma junção ou briga de ego às vezes, que eu acho que a comunicação ela se prejudica. Ela não ganha com nada.
Então, se você tem dúvidas sobre que caminho você vai seguir, existe sim uma chance de você ter as duas coisas fortes, mas é muito mais fácil com que você use o seu dom no seu ponto forte do que você tentar ficar meio que dividido nas duas áreas. Então, se você for um acadêmico, vai até o fundo, vai e dá o máximo, faz um baita de um trabalho, mas o seu papel é sair esse conhecimento da academia e ter contato com o público para que isso se expanda cada vez mais. E esse é meu papel também aqui. Esse aqui é um canal onde eu tento, de tudo que eu leio, traduzir de uma certa forma. E agora eu vou juntar a comunicação com a teologia para que você entenda que essa junção dessas duas coisas, a nossa noção de mundo, ela se expande, certo? E o digital, ele é só o meio para que esse conhecimento se propague. Então eu espero que você tenha essa visão também clara. E se você também tinha essa dúvida de qual caminho seguir, mais mercadológico, mais acadêmico, espero ter te ajudado e qualquer outra dúvida, estamos aqui. Te vejo no nosso próximo vídeo.